Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre o conflito entre Israel e Palestina e os recentes ataques à faixa de Gaza. Mais de 1.200 palestinos já morreram em decorrência das recentes ações militares do governo israelense que não tem poupado civis, inclusive crianças, mulheres e idosos. A forte ofensiva atingiu hospitais, escolas e instalações da ONU e gerou protestos em todo o mundo contra o massacre. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben. Embaixador, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. E a diretoria do Simpro Minas agradece a participação do senhor aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Ok. Embaixador, eu gostaria que a gente começasse essa nossa entrevista com o senhor nos contando quais são as origens, as raízes históricas desse conflito, desses ataques à faixa de Gaza. Bom, haveria que voltar um pouco na história. Palestina é um território do Mediterrâneo de 27.000 km². Está na ruta de comércio antigo, é importante. E sempre tem sido importante para todas as superpotências da época e sigue sendo importante para as superpotências da época. No século já passado, foram transferidos de Europa os judeus, paulatinamente, pouco a pouco. A Inglaterra, como superpotência, prometeu resolver aquela questão judaica. Os judeus foram sempre discriminados na Europa e queriam solucionar esta discriminação dando-lhe um território que é o território palestino. Naquela época vendiam a ideia de que a Palestina era um território sem povo. Transferindo os judeus massacrados na Europa que começa o conflito, porque realmente existia um povo e existe este povo. Não existe um território vazio. E esta é a origem do conflito quando trazem milhares de judeus europeus para criar um Estado, desterrando os aborígenes, neste caso, os cidadãos originais que são os palestinos. Começa o conflito. Este conflito, por um lado, os palestinos tinham que enfrentar a Inglaterra, tinham que enfrentar os novos colonos armados, e absolutamente sozinhos. É dizer, sempre houve neste conflito um desequilíbrio de força entre palestinos e judeus na Palestina e posteriormente entre palestinos e israelenses quando foi criado o Estado de Israel. Em 1948 se cria o Estado de Israel por uma recomendação das Nações Unidas. As Nações Unidas recomendam a criação de Estado palestino e Estado israelense. Israel se cria e desde aquele então até o momento o Estado palestino não é criado. O direito internacional exige a criação de dois Estados. Um acabou ocupando o território de outro, acabado de destruir e de impedir a criação de outro Estado. Dentro desta lógica, este conflito de Israel contra Gaza, contra a Cisjordânia, contra Jerusalém Oriental, os israelenses, pela força, desde 1948 até o momento, querem impedir a criação do Estado da Palestina. Agora, o senhor nos contava anteriormente que o Estado de Israel foi criado em 56% do território palestino, mas hoje já ocupa muito mais que isso, não é isso? Não, foi recomendada a criação em 56%. Estamos falando de 1947, quando as Nações Unidas recomenda. É criado no 48, já no 78%. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, eles já ocupam o resto da Palestina, que é Cisjordânia, faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. Conforme o direito internacional, este território é território ocupado. Israel tem a obrigação de devolver este território aos palestinos para permitir a criação do Estado da Palestina. Nós aceitamos, desde 1988,
já a criação do nosso Estado nesta faixa pequena de 22% como base para resolver este conflito. E, lamentavelmente, Israel se nega a cumprir, inclusive, esta parte da história. Certo. Agora, embaixador, o senhor já disse, quando esteve em outro momento aqui em Belo Horizonte, que a interferência das grandes potências na região atrapalha o processo de paz e esconde os grandes interesses por trás desse conflito. Quais seriam esses interesses e quais potências interferem na região? Fundamentalmente, no momento, é Estados Unidos. Estados Unidos pode resolver este conflito de imediato. Cada vez que a comunidade internacional recomenda uma solução ou recomenda uma resolução forte que poderia obrigar a Israel a respeitar o direito internacional, Estados Unidos, na ONU e no Conselho de Segurança, usa seu direito ao veto, é dizer, impede uma solução deste conflito. Obviamente, o Ocidente e Estados Unidos têm interesses básicos, geopolíticos, está as vias marítimas, Canal Suez, Mar Vermelho e também os jacimentos de petróleo, que são o motivo de todas as guerras nas últimas 4 décadas. Agora, embaixador, em algum momento da história, essa postura de Israel foi diferente ou essa postura de Israel sempre permaneceu? É diferente no sentido que cada vez é mais violenta e cada vez é mais contra o direito internacional, cada vez mais genocídios se cometem para obrigar os palestinos a esquecer. Nós não vamos a esquecer. Queremos nosso direito e queremos viver em paz e harmonia no nosso território. E acreditamos que a violência não vai resolver nunca este conflito. Ok, embaixador, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Em 22 dias, a ofensiva de Israel contra o povo palestino já matou mais de 1.000 pessoas e deixou cerca de 6.000 feridos na faixa de Gaza. Estimativas apontam que 70% das vítimas são civis palestinos. Entre os atingidos estão centenas de mulheres e crianças. De acordo com o presidente da Federação Árabe em Minas Gerais, o mundo clama pelo fim dos ataques promovidos pelo governo israelense. Não só os países árabes, mas eu acredito que todos os países que acreditam que o humano pode viver com humanos são contra o que está ocorrendo hoje na Palestina. Esse crime horroroso praticado pelo exército de Israel. O principal confronto entre palestinos e israelenses se dá em torno da soberania e do poder sobre terras, que envolvem complexas e antigas questões históricas, culturais e econômicas, contando com forte interferência dos Estados Unidos e de países europeus. Ao longo da história, os palestinos perderam 78% de suas terras e hoje possuem o controle de menos de 22% do território original, concentrados na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Tem gente que fala que é uma guerra. Onde é guerra? Guerra é um exército contra outro exército. Um exército contra um povo, matando criança, dizimando criança, a troco de nada, a troco de poder. Isso toda a comunidade internacional, não só os países árabes, mas todos os países do mundo têm que levantar a voz e falar: basta Israel, chega Israel, procurem a paz, sentem na mesa, coordenem isso, curem as feridas, porque senão é morte em cima de morte. Nós não queremos e acredito também o povo israelense não quer. Atos em solidariedade ao povo palestino foram realizados em várias regiões do Brasil. Em Belo Horizonte, entidades da sociedade civil se organizaram em um comitê e promoveram um encontro na Casa dos Jornalistas com a presença do embaixador da Palestina para debater os conflitos. Sindicalistas, ativistas, professores e políticos condenaram os ataques do governo israelense. O objetivo principal é exatamente trazer a solidariedade e também coadunar
todas as entidades, organizações não governamentais, partidos políticos, enfim, a comunidade organizada, em solidariedade, em apoio à causa palestina e divulgando também aquilo que não sai na mídia, né, na mídia tradicional, que por incrível que pareça defende um dos lados, que é o outro lado que não o da causa palestina. Dentro do Comitê Mineiro de Solidariedade é lutar, né, contra essa ofensiva de Israel em relação ao povo palestino. As ações têm sido informar e formar, né, posições em relação a essa questão. A cobertura midiática sobre a situação no Oriente Médio também foi tema de debate durante o ato. A gente deve separar a mídia no que diz respeito aos jornalistas e aos donos dos meios de imprensa. O que predomina na cobertura de internacional, infelizmente, são as agências que são europeias e principalmente norte-americanas. E todo mundo sabe o posicionamento do governo dos Estados Unidos e das empresas norte-americanas em relação ao massacre que vem acontecendo e que já reiteradamente acontece, praticado por Israel, pelo Estado de Israel contra o povo palestino. Infelizmente ainda predomina nos grandes jornais, nas grandes TVs, a visão que não é do trabalhador e sim do dono do jornal, que é uma visão que comunga com as ideias, com o pensamento, com os interesses dos Estados Unidos. O embaixador também visitou o Sindicato dos Professores, onde conversou com a diretoria da entidade sobre o conflito e a importância dos apoios recebidos. O Sindicato dos Professores já faz parte desde o primeiro momento da criação do comitê e ele vem exatamente trazer o apoio e a solidariedade dos trabalhadores na área de educação, né, trazendo um posicionamento político de apoio à causa palestina contra o fim dos ataques ali à região da faixa de Gaza. A comunidade internacional fez forte apelo por um cessar-fogo humanitário imediato e incondicional. O representante palestino na ONU lamentou que o Conselho não tenha exigido a retirada do bloqueio imposto a Gaza desde 2006. É uma questão política e tem que se resolver como política. Tem que existir os dois estados, vai existir. Se nós imaginarmos que a Palestina, vamos falar histórica, antes da divisão, era um país, era um território que é mais ou menos 20 vezes menor que o estado de Minas Gerais. Palestina toda. O que os palestinos querem é mais ou menos 7 mil quilômetros, deve ser um pouco mais que Belo Horizonte, em termos de território que é deles, foi tomado deles. No Brasil, a presidenta Dilma condenou o uso desproporcional da força por Israel. O governo brasileiro também convocou seu embaixador em Israel e cobrou o fim da violência, medidas que foram seguidas por outros países da região, como Chile, Peru e Argentina. Em nota, as centrais sindicais também condenaram a ofensiva militar e afirmaram que a ação israelense tem o objetivo de inviabilizar a construção do Estado palestino. Agora, embaixador, na opinião do senhor, o que precisa ser feito para restabelecer a paz na região? A criação do Estado palestino seria a solução? É a única via para solucionar este problema, porque já é uma solução postergada, aprovada pelo direito internacional e só aguarda sua implementação. O ano passado, a Palestina foi aceito nas Nações Unidas como um país não membro. Só falta passar a ser um país membro e aí estabelecer sob a base da negociação, não a violência, porque a violência não vai resolver este conflito. Israel cometeu 1001 massacres e não solucionou o problema. Sim. O povo palestino não deixou de reivindicar seus direitos. Mas o que impede na prática, embaixador, no momento, a criação desse Estado palestino? Que Israel reconhece, em primeiro lugar, ao povo palestino e, dois, ao Estado da Palestina. E isto é a base e o início do fim deste conflito. Qual é o papel da comunidade internacional durante esse processo aí de negociação, enfim? Bom, a comunidade internacional já, em sua grande maioria, agora reconhece ao Estado da Palestina como Estado não membro. Temos que passar a que seja reconhecido como Estado membro e vamos, digamos, a tomar este lamentável episódio, esta guerra de genocídio que está cometendo Israel contra Gaza,
com um saldo excessivo de destruição, de mortes e de feridos, para que sirva já para pôr fim a este conflito. Devemos reconhecer que a comunidade internacional está muito sensível à dor e sensível a estes episódios, a estas guerras contínuas, a estes massacres. Queremos agradecer ao Brasil e a todos os países da América Latina que se manifestaram, inclusive ao povo do Brasil, às suas forças vivas, que fizeram todo o possível para expressar seu repúdio à violência e seu apoio à paz entre palestinos e israelenses. A comunidade internacional é muito importante neste sentido. Agora, embaixador, em algum momento esse acordo, esse possível acordo, esteve perto de ser fechado, enfim? Durante décadas, os palestinos não aceitávamos a Israel e os israelenses não aceitavam aos palestinos. Só que em 1993 conseguimos assinar um acordo, o Acordo de Oslo, que em paz descansem os dois, tanto Yasser Arafat como Isaac Rabin, foi o que chamamos nós a paz dos bravos. Dizer, para fazer a guerra não necessita muita bravura, para fazer a paz é mais difícil. Por isso tomaram a iniciativa de que chega de guerra. A partir de aí, lamentavelmente, surgem tendências dentro de Israel, digamos, negando ou não aprovando esta tendência. Um israelense fanático acabou matando a Isaac Rabin e outro, que é Ariel Sharon, acabou matando e assassinando a Yasser Arafat. E nós estávamos bem próximos. Supostamente o Estado palestino deveria ser já implantado no território desde o ano 2000. E hoje estamos em 2014. Levamos 21 anos negociando e, lamentavelmente, até agora não conseguimos pela negativa do Estado de Israel e dos governantes atuais de Israel. O Estado de Israel, então, não teria interesse no momento de um acordo de paz? Pela leitura dos acontecimentos, absolutamente certo. Certo. Agora, embaixador, qual é o papel que os professores aqui no Brasil podem desempenhar nesse debate, tendo em vista que esse nosso programa é visto por muitos docentes aqui no Estado? É parte desta tendência de informar, porque tem muita gente não sabe que realmente muita gente acredita que os palestinos estão agredindo a Israel. Então é um processo educativo e informativo, onde os professores e os meios de comunicação devem de informar a real situação. Israel ocupa o território palestino, Israel desterra o povo palestino, Israel impede a criação do Estado palestino. Esses são 3 pontos fundamentais onde devemos trabalhar para informar, e isto ajuda muito dentro desta movimentação internacional para empurrar as duas partes, neste caso, obrigar as duas partes a aceitar a paz como solução única e viável. Ok, certíssimo. Ibrahim Alzeben, eu agradeço a participação do senhor e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Muito obrigado. Confira agora a agenda da semana. O Cineclube do Simprominas Joaquim Pedro de Andrade volta com sua programação gratuita, exibindo de 5 de agosto, terça-feira, às 19h, Abamus Papan. Vale a pena conferir. Rua Tupinambás, 179, Centro. Gestão Institucional Compartilhada é o nome do seminário que será realizado pela ONG GEA Conviver Saber Social, nesta terça-feira, dia 5 de agosto, em Lagoa Santa. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.